Meus amados irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Eu vim dar uma caminhada hoje pela manhã na beira da praia para ver o melhor horário para a gente entrar com a maré. Passei a noite acordado, angustiado, ainda sem entender o que aconteceu. Eu fui surpreendido com uma situação muito constrangedora ontem e eu confesso aos irmãos que foi preciso eu desligar o meu celular, até porque eu não tinha estrutura para responder aos irmãos que me ligavam. A lágrima rolou no canto do olho o dia e a noite toda. Nós queremos dizer aos irmãos que nós somos pastor da Assembleia de Deus. Comecei a trabalhar com o pastor João Gomes e estive com ele desde a compra da Rádio Nordeste. Ajudei a arrancar mato ali, a capinar. Com o pastor Zé Barros na tesouraria. Naquela época Deus me abençoou com um cargo comissionado muito bom. E eu pude, durante aqueles 2 anos de compra da Rádio Nordeste, contribuir com um salário mínimo. Foi uma bênção de Deus. Depois trabalhei com o pastor Raimundo João de Santana, homem que aprendi a admirar, a honrar, a respeitar. Homem que trazia todos os dias um ônibus de Parnamirim para os alunos estudarem na Estiadeb. Fui aluno dos melhores pastores que nós temos hoje no Rio Grande do Norte, sem citar o nome de nenhum, mas o pastor Francisco Cícero de Miranda é um expoente disso. Foi um grande pastor, até hoje eu guardo o testemunho do ovo e vários outros testemunhos que ele contava na Estiadeb. E eu tenho trabalhado com alegria na obra do Senhor. Nessa gestão do pastor Martim, nós somos convidados para uma obra ousada. Eu não entendo que hoje eu percebo que eles deram um tiro no pé e se arrependeram. Eu entendo que eu há muito tempo tinha falado com o pastor, tinha perguntado a ele se não cabia a mim o departamento da família, mas eles me colocaram no departamento carcerário, talvez pensando que ia me matar. Mas Deus me deu graça, Deus levantou grandes homens da capelania carcerária, que não dá para citar o nome de todos, mas nós temos o capelão Luciano, João Nogueira, Charles, o Willa, Arlindo, Amaury Félix, homens que Deus tem dado essa ousadia e eu sou apenas um engraxate de cada um deles. Mas ontem eu fui surpreendido com uma reunião que, confesso aos irmãos, mais semelhante era uma reunião de quando os bandidos se juntam para matar alguém dentro da cadeia, aí trata ele bem para depois empurrar a faca. Entrei numa sala, numa reunião com toda a diretoria me aplaudindo, batendo nas minhas costas e sorrindo para mim e com a faca pronta para enfiar no meu pescoço. Graças a Deus, Deus me deu graça, me deu livramento. Como diz o pastor Edmar Rosa Gomes, Satanás que me dá uma rasteira, mas eu estou de pé. Não respondi com brutalidade nem com ignorância, mas mostrei a eles, como disse o apóstolo Pedro, com mansidão a razão da minha fé. Todos sabem que eu sempre tenho honrado a diretoria da nossa igreja, sempre respeitei, sempre honrei. Eu acho que eu sou o único programa da Rádio Nordeste que manda a saudação para toda a diretoria da igreja, indistintamente. Os obreiros que sempre trabalharam comigo, sempre ouviram nas reuniões eu dizer que vamos honrar o pastor Martim, vamos respeitar. Esse costume de ir para a Central foi uma moda que nós implantamos quando ele veio para Natal. Se lembra os irmãos que não existia conjunto de homens em Natal e eu implantei o primeiro conjunto dos senhores, os homens de honra, 150 homens do setor 37, e levei eles para a Central, inclusive para implantar a criação dos homens de fé. Sempre honrei e respeitei o nosso pastor e a sua diretoria, crendo que ele estava inspirado por Deus para tomar as decisões e a escolha dessa diretoria. Nunca falei contra, nunca desonrei. A minha esposa e as minhas filhas e os meus genros andam dentro do padrão da Assembleia de Deus, congregam comigo, ao contrário dos filhos de alguns deles, que não tem nenhuma depreciação você congregar em outra igreja, mas os pais não têm coragem nem de lutar pelos seus filhos, nem pela sua esposa. Pelo contrário, prefere ficar recebendo o seu rico salário e ficar de cabeça baixa. Todos sabem, sem citar nenhum nome, que existe
um espírito demoníaco infiltrado dentro da nossa diretoria. Nós estamos vivendo uma crise sem precedente na Assembleia de Deus, uma crise nunca vista. Esse hino do centenário, criado sem nenhuma inspiração, ele fala o oposto da nossa igreja. Não é uma igreja que a cada dia cresce, é uma igreja que a cada dia diminui. Nunca se viu tanto racha, tanta divisão, tantos obreiros, tantas famílias magoadas saindo da igreja, famílias todas inteiras desviadas. Eu estou lutando com todas as forças para manter de pé a minha família, para manter de pé os crentes da minha família. Mas eu conheço famílias que estão totalmente fora da igreja hoje, desviadas por causa dessas atitudes, porque apesar de eu honrar a minha diretoria e o meu pastor presidente, eu tenho ciência que eu sempre andei na contramão deles, porque enquanto eles andam com segurança armada, com escolta armada, enquanto eles têm na igreja central seguranças pagos para botar para fora as pessoas, inclusive com violência, como os irmãos são testemunha no culto da restauração e em outros cultos. Se você der um grito que alguém não goste, é chamar a atenção, e se você insistir, o segurança logo senta do seu lado, lá embaixo na bancada, e lhe chama para fora e bota você para fora da igreja. Eu trabalhei na contramão esses 5 anos com o pastor Martim, porque eu trabalhei botando para dentro da igreja o pobre, o miserável, o assaltante, a prostituta. Tenho o orgulho de ter dirigido vários cultos em várias igrejas e ter assistido o culto a presença de homens perigosos, de homens armados. Nunca tive a minha vida por preciosa, como diz o apóstolo Paulo. Deus me deu a graça e eu tenho saído pregando o evangelho pela madrugada, levando o pão, levando a sopa, levando o café. Pelo contrário, eles disseram que eu ando envenenando a igreja, envenenando com amor pelas almas, envenenando a igreja e mostrando a ela que amar com o amor de Jesus é possível. É esse o veneno que eu tenho plantado. Tenho pregado o evangelho dentro dos presídios e não vou fazer algum comentário em respeito às autoridades, aos agentes, aos diretores, mas os irmãos sabem como é a situação para a gente entrar dentro de um presídio. É complicado, é muito difícil. Temos entrado dentro dos hospitais, mesmo com doença contagiosa. Várias vezes deixo minha esposa dormindo sozinha à noite para ir levar uma palavra de alento, correndo um risco, enfrentando dificuldade, enfrentando lutas. Tive meu carro tomado de assalto, tive minha casa invadida, mas nunca deixei o amor por aqueles que praticam crime. A diretoria diz que eu não faço o perfil da Assembleia de Deus. E eu, depois de orar muito nessa madrugada e ouvir a voz de Deus, eu quero dizer a vocês que eu faço o perfil da Assembleia de Deus. Eu faço o perfil da Assembleia de Deus que começou com pastores que andavam a pé, que pregavam o evangelho sem pleitear riqueza, sem ter casa de aluguel, sem se preocupar com um carro novo importado. Pelo contrário, o meu carro tem 20 anos de uso e várias vezes tem estourado pneu, motor, caixa de marcha, suspensão, a caminho dos presídios. Tenho viajado o estado visitando as unidades prisionais mais distantes para levar o evangelho, passando por aquela humilhação que os irmãos sabem que é pertinente, depois entrando com a mesma alegria para pregar o evangelho. Eu faço o perfil dessa igreja, uma igreja que um dia teve o perfume de Cristo. Hoje eu não sei aonde ele está. Quero pedir a vocês que orem pela nossa diretoria, orem por essa igreja. Não temos condições de trabalhar com essa igreja, com essa diretoria como está, não. Deus precisa mudar o coração. Sei que recebi muitas profecias de irmãos dizendo que Deus vai tirar do trono. Se Deus tirar,
Deus sabe trabalhar, Deus sabe. Deus é Deus que mata, é o Deus que faz descer a sepultura, é Deus que tira, é Deus que muda a história. Eu já vi isso uma vez dentro da nossa igreja. Eu vi de alguém que dizia assim: a minha família tem 6 gerações dentro dessa igreja, nós temos quase 400 pessoas dentro dessa igreja, e um dia Deus soprou um vento. E o meu Deus não mudou. O meu Deus continua sendo o mesmo. O meu Deus que curou minha esposa do rim. O meu Deus que curou a minha filha mais velha de câncer. O meu Deus que curou a minha filha Priscila com um abscesso no pulmão. O meu Deus que me curou do pé, eu tive para amputar o pé, os irmãos sabem, há 4 anos atrás. Fruto de uma pescaria e um peixe envenenado. Mas eu continuo crendo nesse Deus. Não posso negar a palavra da fé que Deus tem me dado. Me convidaram, me botaram dentro de uma sala, armaram para mim uma armadilha e queriam calar minha boca com R$1.000. Eles pensaram que eu vendia o meu ministério. O meu ministério eu não vendo. O meu ministério não foi dado por homens. O meu ministério foi dado por Deus. Vou me sentar, vou me calar e vou assistir o culto dos bancos. Confesso aos irmãos que sou membro da Assembleia de Deus e tenho direito, sou membro da IADERN, sou membro da SEMADERN, sou membro da União de Ministros da Assembleia de Deus do Oeste, sou membro da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Minhas credenciais me apresentam, sou membro da Ordem dos Pastores do Estado do Rio Grande do Norte, sou membro de 5 capelanias distintas e tenho um trabalho que os irmãos sabem muito bem e conhecem muito bem. Mas eu não nego a minha fé, eu não nego o meu chamado. Uma vez uma presa chamou a minha esposa dentro da cadeia e disse: o seu marido é um grande homem de fé. E minha esposa pensou que ela ia agradecer pela palavra e disse assim: mas por que você está dizendo isso? E ela disse: porque ele traz a senhora e as filhas para dentro da cadeia. A minha família faz o ministério comigo. Ao contrário de muitos que estão ali, que pediram a minha cabeça ao pastor, é difícil a gente tecer maiores comentários, porque eu não sei até onde o pastor Martim está envolvido. Eu não sei até onde ele é inocente e eu não sei até onde ele está envolvido. Mas eu sei que pediram a minha cabeça a ele e ele ontem botou na bandeja de prata. Ele parou a única obra que referendava os primórdios da Assembleia de Deus. Nós temos sido discriminados há muito tempo dentro do Templo Central por membros da diretoria. Na gestão do pastor Santana, que eu não era ninguém, não trabalhava nada, era apenas um coordenador de setor. Várias vezes tive a oportunidade, preguei lá no Templo Central. E na gestão do pastor Martim, eu nunca fui convidado nem para pregar no culto de missão, porque eu não faço o perfil. O perfil deles é um caminhão-palco que nós compramos, nós pagamos por ele, um preço superfaturado de mais de R$500 mil, mas que hoje para a gente usar tem que alugar e que está subordinado à vontade deles. Graças a Deus, Deus tem me dado a ousadia de entrar dentro das favelas mais difíceis de Natal, dentro das comunidades mais perigosas e ser respeitado, ser considerado. Deus tem levantado empresários que têm colocado um caminhão-palco à minha disposição, irmãos que têm colocado equipamento de som. Toquei, preguei com as bandas mais importantes aqui do estado do Rio Grande do Norte e nenhuma delas nunca me cobrou um cachê. E dizem: pastor, para o senhor a gente toca de graça. Guardo comigo a lembrança de quantas almas que se converteram ao evangelho. Hoje eu não me considero no direito de sair da IADERN, eu não me considero no direito de fundar uma igreja, nem de ir para outra denominação. Quisera que todos os outros que foram perseguidos e descartados como eu, como alguns que até por telefone receberam a mensagem: não venha nem por rodízio que você está dispensado, seus serviços estão dispensados. Eu não pretendo abrir igreja não, é mais fácil abrir uma lanchonete do que uma igreja, porque eu tenho consciência do meu chamado, e eu sou IADERN.
Eu sou a Iaderne que não se perverteu ainda. Todos sabem que a eleição do pastor Martim foi dada por Natal, que não o conhecia. Eu votei nele a pedido do pastor Edmar Rosa Gomes. Ontem na reunião eu vi 3 homens amordaçados, homens que eu considero meus amigos, que estão na diretoria, que têm me aconselhado, mas estavam amordaçados, amarrados, de cabeça baixa, sem ter ousadia e sem ter a coragem de dar uma palavra de defesa em meu favor, talvez para garantir o emprego dos seus filhos e para garantir o seu salário. Mas eu quero dizer que eu prefiro passar fome com Jesus do que negar a minha fé. Eu não nego a minha fé, não nego o meu chamado. E eu sei que Deus ou vai quebrar o coração desses homens, que eu oro por isso, ou Deus vai dar uma coceira, vai dar uma hemorroida, mas na cadeira que está não vai ficar não, porque meus dias de hoje em diante vai ser de oração e intercessão. Não muda a minha conduta, mas irmãos, eu não vejo razão, não existe como a gente dar continuidade ao trabalho que a gente vinha fazendo sem o apoio da igreja. Nenhum, não existe. Nós fizemos, como os irmãos viram, na segunda-feira, eu inocente como uma ovelha no matadouro, mas obediente. Enquanto a diretoria e o pastor presidente estavam nas suas casas comendo peru e se divertindo com a sua família, rindo, contando piada e talvez até tramando a minha queda, porque eu recebi uma ligação de 7 horas da noite do pastor Reginaldo Luna, enquanto eu estava dentro de uma favela, mais de 1000 pessoas, de um lado da favela uma facção criminosa, do outro lado da favela outra facção criminosa, homens armados, e eu fui lá e pedi paz para levar uma cantata, uma noite de esperança. Com o apoio de muitos irmãos da igreja, nós distribuímos 1.300 panetones nesse Natal. Brinquedos, Bíblias. Um irmão me deu a caixa com 100 Bíblias. Outro dia um irmão ligou para mim e disse: pastor, passe aqui na minha casa. E me deu 1000 Bíblias. Sem pagar um centavo. São pessoas que acreditam no nosso ministério, no nosso trabalho. Eu vou me sentar porque sou obediente. E vou esperar Deus agir. Vou deixar Deus resolver. Ele age no vento, no sol e na chuva. Ele é Deus do silêncio, é Deus de toda hora. E quem sabe eles preferem descartar aqueles que pregam o evangelho da fé, como eu fui ameaçado esses dias por alguém da central. Disse: porque você fala muito contra o homossexualismo. Eu acho que a Assembleia de Deus não deveria ter no rol da sua membresia, mormente em cargo de liderança, nenhum homossexual. Eu acho que o evangelho que a gente prega não é um evangelho. Não tenho nada contra o homossexualismo, não sou homofóbico. Os homossexuais que congregam comigo, tem vários, recebem beijo e abraço todo culto. E a cada culto eu digo a eles: eu estou orando para Jesus lhes salvar. Tenho no quinhão do meu ministério pelo menos 20 homossexuais que mudaram a sua conduta pelo amor que eu tenho dado a eles. Mas para ocupar cargo de chefia na igreja, não. Para ser líder, não. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus. Na minha casa não tem 1 centavo da igreja, nem 1 centavo. Os irmãos conhecem a minha casa, sabem que se chegar na minha casa vai comer pão com manteiga, galinha com graxa e farinha, preá, peba, caranguejo, ofertas que os irmãos dão e às vezes que a gente pesca. Peixe, o peixe não falta. Café. Na minha casa não tem ostentação, não tem empregada doméstica. Quando nós saímos para fazer o trabalho, alguns irmãos se admiram porque às vezes me vê
Me lembro de um diretor uma vez do presídio e recentemente o irmão disse a mesma coisa, montando o caminhão-palco do diácono Gessílio. Eu carregava a caixa de som e o irmão dizia: pastor, eu nunca vi um pastor como o senhor carrega a caixa de som nas costas. E eu dizia: aprendi com Jesus, aqueles que pregam é o que carrega a cruz. Tenho na história do nosso ministério 5 igrejas abertas para a Assembleia de Deus. 2 delas construídas, uma fundada em um dia na gestão do pastor Isaac Dias, lá em Sumaré, onde o trabalho inclusive estava fechado há 45 anos. E Deus, através de um milagre, em um dia nós fundamos uma igreja. A Igreja da Promessa em São Gonçalo é outra referência, em Rego Muleiro, onde em 22 dias nós levantamos uma igreja. Trabalhei, empenhei, fiz o patrimônio da Assembleia de Deus crescer, valorizei. Aos obreiros que trabalharam comigo, realmente estão tudo envenenado, porque sempre tratei eles com amor, nunca foi com cajado. Algumas imposições financeiras, como a rádio e o jornal, várias vezes algumas congregações do setor não tiveram condições de pagar e eu, como Igreja Polo, assumi para eles não levarem carão. E eu vi essa armação sórdida, que não é armação do pastor. A Bíblia que eu prego, a Bíblia que eu falo, a Bíblia que eu conheço, a Bíblia que um dia eu me converti, ela diz que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e fala com ele. Mas não botar ele dentro de uma sala de reunião e fazer uma armação, tentando manipular, tentando forçar uma decisão. Ou você aceita ou você morre, ou você aceita ou você está descartado. Isso é coisa de bandido. Bandido é que bota às vezes o cara dentro de uma cela, mas bota quando o cabo não presta. E dá a ceia para ele e depois arranca a cabeça dele. Quiseram arrancar a minha cabeça. Mas eu uso as palavras do pastor Edmar Rosa, quando um dia fizeram com ele o que fizeram comigo hoje. Tentaram me dar uma rasteira. Tentaram me dar uma rasteira. Sei que por trás de tudo isso são homens oprimidos pelo demônio que estão sendo usados por ele, porque o trabalho que a gente tem feito nunca teve a cobertura espiritual do pastor. O trabalho que a gente tem feito é um trabalho de saquear o inferno. Inclusive esse nome, saquear o inferno, tem sido criticado. Mas a gente tem saqueado o inferno, entrando nos becos, nas vielas, nos hospitais. Guardo comigo testemunhos tremendos de homens sanguinários, homens que jogavam a bola com cabeça de preso e que hoje são membros da nossa igreja. Mulheres que chegavam a se prostituir com 10 homens numa noite e hoje são membros da nossa igreja. Milagres de cura que eu presenciei várias vezes dentro dos hospitais. Talvez você pergunte assim: pastor, Deus é contigo, por que você vai parar? Por quê? Deus te usa. Quantos irmãos nós temos aí que Deus nos usou para levantar, para restaurar? Famílias que nós temos sido usados por Deus para restaurar. E às vezes até o retiro de casais que a gente faz é motivo de perseguição, né? Por que você vai parar? Vou parar porque se eu correr, se eu fizer na minha força, amanhã eu não vou poder olhar para trás e dizer que foi Deus. Se eu abrir uma igreja, eu for para outra denominação, talvez eu esteja fazendo pelo meu ego, pela minha vaidade, mas eu vou olhar atrás e vou ver que fui eu, não foi Deus. O Deus que eu creio é o Deus que me mostrou minha mulher em cima de uma cama, prestes a fazer a cirurgia e arrancar o rim fora. E ele mudou o quadro.
O Deus que eu vejo, o Deus que eu creio, é o Deus que me mostrou minha filha em cima de uma cama com os olhos esbugalhados, fora do globo ocular, desenganada pelos médicos, e Ele curou. O Deus que eu creio é o Deus que eu andava num carro velho, quebrado. Empurrei ele várias vezes. Quando eu era com o pastor do pastor Arnon, várias vezes eu saía de casa com fome. Me lembro que numa dificuldade que eu passei, porque a gente estava muito liso, sem dinheiro. E quando eu cheguei na igreja, Deus usou a irmã Lázara em revelação e disse: Deus me mostrou você dormindo no chão. E nós dormimos com o colchão no chão porque não tinha cama. O Deus que eu creio é Deus de revelação. O Deus que eu creio é o Deus que eu andava nesse carro velho e Deus me deu um carro zero na porta da igreja. Não foi comprado com dinheiro da igreja. Não precisei mentir para ganhar um carro zero. Não precisou ninguém assumir prestações e nem assumir conversa. Simplesmente o irmão chegou na porta da igreja, tomou a chave do meu carro de mim e me deu a chave do carro dele. Foi um milagre extraordinário. O Deus que eu creio é o Deus que um dia minha filha estava com um abscesso no pulmão e a médica desenganou o pulmão e disse que precisava abrir o pulmão dela. E ela numa tosse botou para fora. Então, hoje eles armaram comigo. Minha família está desorientada. Meu Natal foi terrível. Graças a Deus eu não infartei ontem, porque um membro da diretoria, daqueles que me amam, deu um jeito de me mandar o recado. Deu um jeito, porque até os telefones é grampeado por uma autoridade que tem lá dentro. E nós precisamos orar para que esse espírito de Maria Padilha saia de dentro da igreja. Esse demônio de divisão, principalmente aqui na capital do estado. Tenho andado no interior, tenho corrido no interior, tenho visto a insatisfação de vários líderes do interior, mas como o nosso estatuto diz que a diretoria ela é vitalícia, não tem o que se fazer. Tenho visto... Não tome isso como batida, não. Eu nem vou citar seu nome, mas é uma realidade. Eu tenho visto missionários que traíram, que venderam a igreja, missionários que se prostituíram, por isso voltaram do campo, missionários que tinham seus filhos estudando em escola particular na Europa e ainda assim se prostituíram, e quando chega aqui recebe uma igreja, recebe um campo, recebe honra, porque tem família, ou quem sabe porque tem alguma coisa, algum rabo preso de alguém na mão. E eu tenho sido o missionário mais barato da IADERN. Viajo todo dia para um país diferente, porque a lei dentro da cadeia é outra. Viajo para um país diferente. Viajo todo dia para uma nação com costumes diferentes, porque a lei dentro da favela, a lei dentro das vielas, a lei dentro dos becos é diferente. Mas eu tenho servido com alegria. Tenho sido missionário que tem colocado a minha vida em risco. Já recebi revólver na cabeça. Já corri atrás de gente com faca que ia matar outro e eu corri para frente e tenho testemunha de irmãos para não deixar uma morte acontecer de madrugada, e ao contrário, aquela pessoa terminou sendo colocada dentro do meu carro, fedendo a mijo, e me deixar numa clínica de recuperação. Nessa gestão nossa, nós temos estimulado e tem mais de 5 clínicas hoje abertas, funcionando, e aquelas que não têm apoio hoje têm um apoio, porque tem um pastor. E não é um pastor que veio do crime, não é um pastor que veio das drogas, é um pastor que aprendeu a ter amor pelas almas. É um pastor, como eles dizem, pastor, o senhor é sangue limpo. O senhor não era para estar no meio da gente, não. Mas eu trago comigo. Quem sabe, como dizia Eliseu,
o espírito e a porção dobrada de Elias, ou como disseram João Batista, repousa sobre ele o espírito de Elias. Quem sabe eu trago comigo o espírito do pastor Raimundo Diogo de Santana, que uma vez caminhou a pé com o pai do pastor Israel Caldas por quase 50 quilômetros e os calos e o sangue rolavam nos pés. Do pastor João Batista da Silva, que até os últimos dias da sua vida estava dentro da igreja Assembleia de Deus, dando testemunho. Homem que uma vez foi botado para fora da calçada de alguém só porque era crente. Mas através do seu amor, Jesus transformou. Do pastor João Gomes da Silva, que tive o privilégio de sentar com ele várias vezes na casa do saudoso presbítero Edmilson para comer ginga com tapioca. Ele sentado no chão. Nunca se preocupou em restaurantes caros, não. Pelo contrário, quando nós fazíamos a campanha do almoço da Rádio Nordeste, e várias vezes me encontrei com ele nos almoços de domingo, quando alguém botava um filé de frango, que naquela época não existia esse nome de peito de frango, quando alguém botava um pedaço bonito para ele dizia, não tem uma costela não, para mim roer o osso. Homens que não juntaram dinheiro, não fizeram riqueza. Homens que ao morrer, como o pastor João Gomes faleceu, até a sua esposa ficou sem casa. Foi preciso Deus levantar o então deputado Antônio Jacome e movimentar a igreja para dar uma casa para a irmã Angelita. Homens que, como o pastor João Batista, até o dinheiro dele deixaram de dar a ele, davam à esposa, porque quando ele descia com o dinheiro no bolso, ele distribuía todinho na porta da igreja. Mas eu tenho sentido uma pressão muito grande. Estou tomando a medicação desde ontem. Hoje pela manhã vim na caminhada. Deus tem me abençoado. Daqui a pouco a gente vai entrar no mar, vamos pescar. Mas eu não podia deixar de falar isso. Não falei antes. Aos irmãos que não atendi o telefone, entendam que eu não tinha estrutura nem para falar ontem. Eu acho que vocês estão notando que eu estou falando, mas eu estou meio noiado assim. Não é nem um psicotrópico que eu tomei, não. É o remédio da pressão. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter trabalhado esses 5 anos servindo ao Senhor dentro da favela, dentro dos becos, dentro das vielas, nos hotéis mais importantes de Natal, com retiros de casais, famílias que nós recebemos mensagens até hoje que têm a sua vida restaurada, ex-presidiários que às vezes me encontram na rua e diz, pastor, eu quero só lhe dar um abraço. Vou guardar, vou seguir com fé, mas eu vou esperar Deus agir, irmãos. Deus vai ter que agir. Deus vai ter que soprar um vento. A nossa igreja precisa que o vento seja soprado. Não é, irmão, uma igreja que a cada dia não. É uma igreja que a cada dia racha. A cada dia diminui. É uma igreja que ao invés de abrir templos, ela está fechando porque não está dando renda. Vejam só. Nós que nunca fomos mercadores, mercenários, sempre fomos portadores da palavra de fé. Hoje nós fechamos a igreja porque não está dando renda. Sem se preocupar com aquela alma que está ali. Sem se preocupar com aquela mulher que apanha do marido, mas que vai para o culto. Que não dá o dízimo porque não tem salário. Nós temos que orar, irmão. Temos que levantar um clamor, dobrar o joelho e apresentar a nossa diretoria em oração. Apresentar o pastor Martim em oração. Ele que pede tanta oração pelo seu ministério e pela sua família. Tenha certeza que se eu já orava, vou orar mais. E vou falar o estado do Rio Grande do Norte para nós orarmos. Porque a nossa igreja precisa de cura. A nossa igreja precisa de libertação. A nossa igreja precisa voltar ao primeiro amor. A nossa igreja precisa ter no seu quinhão aquela ousadia. A nossa igreja não pode, irmãos, como nós vemos situações recentes
de obreiro de campo se prostitui, é transferido para outro campo, se prostitui de novo, é transferido para outro campo, se prostitui de novo e acaba sendo jubilado ainda, ganhando salário. De obreiro que está num campo, pratica pedofilia, é transferido para outro campo e pratica pedofilia de novo. Homens que andam em pecado, mas porque tem o rabo preso de alguém ou porque ajuda alguém, eles são passados a mão na cabeça. Enquanto isso, a gente que prega o evangelho com seriedade, com amor às almas, não só eu, mas tantos outros que foram decapitados na reunião de ontem, porque simplesmente um membro da diretoria disse, como ele mesmo ameaçou vários, ele disse assim: quando a gente quer perseguir um obreiro, a gente bota ele para uma igreja lá dentro da favela, onde ninguém quer ir, que é para ver se ele aguenta. Como fizeram com o pastor Amaury Félix, impondo a ele quase 5 anos dentro do mosquito. Mas ele não entende que o crente é assim: quanto mais você bota no fogo, mais ele se levanta, viu? E eu estou recobrando a minha fé, estou me colocando de pé e quero dizer a vocês: ore por mim, ore por Celeste, que tem sentido um baque muito grande, ore pelas minhas filhas, Poliana e Priscila, Magdiel, Samuel, que já é a 2ª vez que passa por isso. Uma vez também perseguiram o pai dele por causa de dinheiro. É uma vergonha você tirar um obreiro por causa de prostituição, por causa de homossexualismo, por causa de pecado. Eles não tiram, mas por causa de dinheiro tiraram o pastor Damasceno. E a gente chegou a nossa vez, viu? Só que eu tenho conversado com Deus. Não se sintam, amados irmãos, vocês ex-presidiários, as minhas cunhadas queridas que têm orado muito por nós. Os casamentos, por enquanto, estão suspensos, os batismos. Deixe Deus levantar alguém para botar no meu lugar. O sopão que está sendo feito nas congregações, continue. Não espere por mim não, viu? Espere não. Mas o que eu fazia, eu não vou mais. Vou não, porque eu quero ver o trabalhar de Deus. Se Deus for menor do que essa obra demoníaca, essa orquestra de Satanás que se levantou para me derrubar, então ele não é Deus. E eu e você sabemos que o nosso Deus, ele é Deus forte. Ele é Deus forte. E na minha vida só dá Jesus. Tá certo? Só dá Jesus. Não me vendo. Não é 1000 contos que vai calar a minha boca, que vai me deixar silenciado, não. Pode guardar, porque mais tem Deus para me dar. Tá certo? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho que eu tenho recebido, pelas mensagens. E eu não tenho condições de atender os telefones, porque as lágrimas minam no rosto. Chora. Foi uma covardia muito grande. Não foi atitude de homem de Deus. Foi atitude de homens do mais baixo quilate, bárbaros. Mas Deus vai cobrar. Essa conta não é minha, porque eu nunca trabalhei para eles. Sempre trabalhei para Jesus. A minha visão foi sempre ganhar almas para o reino de Deus. Essa conta é dele. E quem vai cobrar essa conta é Jesus. Ele vai cobrar a conta. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Não é minha a vingança. Não levanto uma mão, não aponto o dedo. Não. Pelo contrário, faço como disse o pastor Ilmar. Eu perdoo a cada um deles. Mas a conta não é minha não. Essa conta é de Jesus e ele vai cobrar. Então orem por nós. Para Deus estar nos dando cada vez mais paz, tranquilidade. Para poder dar continuidade à nossa vida. Tá certo? Deus abençoe.